Por conta dessa alta temperatura, nós estamos tendo registros de vários incêndios em vegetação. Somente hoje já ocorreram três eventos em relação a essa situação. Eu vou chamar o nosso X da Notícia, o Ivan Lemos, ao vivo, para que ele possa trazer quais são as consequências e riscos de incêndios nessas vegetações. Ivan, calor grande, né? E a pessoa joga um vidro, joga um negócio de cigarro, faz aquele roçadinho, quer tocar fogo e aí perde o controle e aí já viu, né? Exatamente, Wilson. Risco grande, porque às vezes um fogo em vegetação ali num terreno ao lado de casas, esse fogo ele pode se alastrar e inclusive atingir um imóvel ali e colocar em risco a vida das pessoas. A gente tem um exemplo do final de semana, no sábado, o fogo tomou conta de um terreno no José Tenório e esse fogo, a fumaça desse incêndio invadiu a pista, os motoristas ficaram sem visibilidade, provocando risco à vida desses motoristas e de pessoas que passavam por ali. Só esse ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 185 casos de fogo em vegetação aqui na região metropolitana, de janeiro a outubro. Eu vou conversar agora com o Major Madeiro, que vai falar sobre os riscos desses incêndios. Major, só hoje aqui em Maceió foram 2. Isso mesmo. Um próximo ao Laguna e outro na Avenida Menino Marcelo. O risco é muito grande, porque às vezes é um fogo numa vegetação e o senhor estava me contando que as pessoas demoram a acionar o Corpo de Bombeiros. Em alguns momentos as pessoas tentam fazer uma limpeza de terreno, iniciam um incêndio. Nessa época, com muito calor, eles perdem o controle e depois o incêndio fica extenso. Então só aí é que as pessoas chamam o Corpo de Bombeiros, né? Quando começa a atingir as casas próximas ou as vias, ruas, e aí atrapalhar o andamento das pessoas, que o Corpo de Bombeiros é chamado. São várias situações de risco, né, com esse fogo em vegetação. Tem risco ao trânsito, os motoristas que estão passando do local, tem risco às casas que são próximas? Isso mesmo, e a fumaça, às vezes, próximo das casas, né, atrapalha crianças, idosos que às vezes estão acamados. Então, também a fumaça pode levar algum material que esteja em ignição e afetar outras áreas. Então, facilmente ele se alastra também. Então, começa pequeno, numa área menor e, de repente, pega uma grande área. São 185 casos já esse ano. O que vocês têm identificado? São fogo provocado, às vezes, por limpeza de terreno, por pessoas que botam fogo em lixo? Normalmente está associado a lixo, né? O acúmulo de lixo, papel, plástico, vidros, faz com que esses incêndios ocorram com mais espontaneidade. Tanto que os incêndios em mata mesmo, atlântica, é mais difícil de acontecer, né? Normalmente são em vegetações rasteiras, seca, e tem a situação que acreditamos que a maioria deles pode estar relacionado com as pessoas que tentam fazer algum tipo de procedimento no terreno, como limpeza. Mas quando ele se alastra, normalmente quem iniciou esse incêndio não está presente. Esse tipo de fogo ali em vegetação, fogo no lixo, inclusive é proibido, as pessoas não devem fazer. Isso, porque é uma situação que leva inclusive a complicações. Pode perder o controle, pode afetar as casas próximas, as residências próximas, inclusive pode perder o controle, e a fumaça pode levar a substâncias que atrapalhem a saúde das pessoas que moram próximo. E também pode causar a insegurança nas vias, no trânsito. Major, aproveitando a sua entrevista aqui ao vivo no Fique Alerta, o senhor estava me contando, fora o fogo em vegetação, que o Corpo de Bombeiros também tem sentido um aumento aí no número de incêndio em imóveis, não é isso? Isso mesmo. Incêndio estrutural, em edifícios, em casas, houve um aumento substancial. E aí ainda não existe uma explicação prática, né? A gente sempre pede que as pessoas tenham cuidado com os equipamentos elétricos. Se for sair de casa, desligue todos os equipamentos, né? As casas que são menores, que às vezes têm um sistema elétrico antigo, né? É bom sempre revisar para ver se tem alguma forma que possa ocorrer um incêndio, né? Um curto-circuito. E aí nós estamos vendo esse aumento. Em condomínios, né? Em condomínios que estão mais longe, próximo de locais, de terrenos descampados, também parece ter um aumento na quantidade de incêndios em vegetação, provavelmente pelo acúmulo de lixo.
E Major, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao vivo no Fique Alerta. Major que aproveitou aqui e me deu essa informação de que o Corpo de Bombeiros tem sentido também o aumento no incêndio a imóveis aqui na região metropolitana de Maceió, então fica esse alerta. Em relação ao fogo e vegetação, 185 casos já de janeiro a outubro deste ano. O tempo vai continuar com bastante calor, seco, segundo a gente falou com meteorologistas agora há pouco. Então, a previsão ainda é de tempo seco, então tem que tomar cuidado. Não se deve colocar fogo em terreno baldio, em lixo, em vegetação. Volto com você, Wilson.